Boa noite, pessoal. Depois de uma semana estudando a crise que se instalou entre Rússia e Ucrânia e que se tornou uma guerra de proporções preocupantes, eu trago hoje aqui para vocês um comentário de como esse problema, essa crise lá na Europa para cima, pode impactar o bolso do pobre brasileiro e por que nós devemos estar atentos por uma questão política, por que a educação política agora é importante, por que nós devemos realmente nos preocupar e por que nós devemos estar prevenidos. O Brasil vai participar da guerra? É óbvio que não, mas toda guerra que ocorre hoje em dia, considerando a questão da globalização e considerando que os países comercializam entre si, é óbvio que o Brasil acaba sofrendo alguma consequência. Vamos para o nosso comentário, espero que vocês acompanhem até o final. Vou procurar resumir o máximo possível para que nós possamos compreender em poucas palavras o que está ocorrendo e como nós podemos fazer para nos prevenir economicamente dos efeitos que podem vir de lá para cá. Para que nós possamos compreender o cenário dessa guerra, o cenário dessa crise, vamos conhecer os atores que estão aí participando. O primeiro é a Rússia, principal, vamos dizer, o protagonista dessa grande crise. Segundo, a Ucrânia, União Europeia e Estados Unidos. Por conseguinte, todo o bloco que faz parte da OTAN, que é uma organização militar que se refere ao Atlântico Norte, exatamente ali, perto das fronteiras, perto dos países que fazem fronteira com a Rússia e que estão ali mesclados com a Europa. Esses são os atores que têm grandes interesses nessa crise. Mas quais seriam os reais motivos por trás dessa guerra? A Rússia alega que o motivo de ter invadido a Ucrânia é uma questão de combater o neonazismo que realmente se instala na Ucrânia. Todos nós sabemos, todos nós que acompanhamos esses últimos 2 anos, principalmente da política nacional e de políticas exteriores, vimos que a Ucrânia é um dos berços mundiais do neonazismo. Pronto. Com base nisso aí, a Rússia utilizou como pretexto combater o neonazismo, o terrorismo e essas situações que todo mundo é contra, né, para fazer essa invasão. Logo, daqui a pouco a gente vai discutir os reais motivos. Os Estados Unidos, pelo outro lado, né, tem interesse no avanço de aumentar o grupo de países que fazem parte da OTAN e já havia interferido, óbvio, politicamente, para que a OTAN, no ano de 2019, fizesse uma emenda à sua Constituição e lá na emenda constitucional da Ucrânia há uma cláusula que determina que os governos devem fazer com que a Ucrânia participe não só da OTAN, mas também da União Europeia. E todos nós sabemos que o presidente russo, né, tem real interesse em dominar a política da União Europeia. Então, não ia perder um país que tanto tem importância geopolítica, como também tem uma grande importância econômica para a União Europeia e para o mundo. Então, o real interesse do presidente russo, na verdade, é aumentar a sua participação econômica, a sua participação não só no poderio estratégico com relação a forças militares, como também no poderio econômico. Sabemos, inclusive, que a Europa tem uma grande deficiência de produção de energia e depende muito de combustíveis e de energia que é produzida na Rússia. A Ucrânia afirma que os motivos da guerra é nada mais, nada menos do que o interesse do presidente russo em aumentar as suas fronteiras, em dominar toda aquela região, tanto politicamente como economicamente, né? E, por isso, deseja uma participação mais
mais forte no controle do governo ucraniano. E como não conseguiu com o atual governo, que tem lá os seus problemas, mas não nos compete aqui estar discutindo quais são os problemas das nações, e quem cria seus problemas que resolvam, né? Enquanto que aqueles problemas não nos atinjam. O fato é que o Estado ucraniano, na sua Constituição, tem esse ideal de participar do Atlântico Norte, da OTAN, e também da União Europeia. E nós sabemos que tanto a OTAN, que é dominada pelos Estados Unidos, tem à frente os Estados Unidos, a Europa tem à frente também países capitalistas, ou pelo menos países considerados liberais demais para o que deseja o presidente russo. Todos nós sabemos que a Rússia vem da antiga União Soviética, que era um grande partido socialista, né? E essa cultura ainda existe lá, apesar de hoje a Rússia ser muito mais capitalista do que socialista, do que comunista. É um país que tem grandes multimilionários fazendo negócios por todo o mundo. Inclusive, hoje a Rússia é o país em que tem muito mais empresas dominando redes sociais, dominando também grandes sites de apostas que funcionam no mundo inteiro e que também acabam coletando dados pela via cibernética. Então, essa guerra na Ucrânia é nada mais, nada menos do que um domínio de uma fronteira que é importante para a Rússia e que é importante para os Estados Unidos. Retornaram, então, o presidente atual dos Estados Unidos e o presidente da Rússia a uma verdadeira guerra fria que já havia sido extinta há muito tempo. Por outro lado, essa guerra também é instigada por interesses políticos nos Estados Unidos. Eu busquei a fundo realmente buscar essas informações, fiz pesquisas, verifiquei jornais, escutei especialistas, e por trás dessa instigação, né, está o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem interesse em desestabilizar o atual governo americano. E, por outro lado, fica essa balança, né, em cima de questões ultradireitas, da ultradireita ou da direita mais exacerbada, vamos dizer assim. O ex-presidente dos Estados Unidos, que tem interesse em se candidatar novamente e retornar ao poder, e que foi, da primeira vez, muito ajudado pelo governo russo, tem interesse em que essa guerra realmente se instale e tem interesse de fazer algum tipo de questionamento, saber o que o presidente dos Estados Unidos vai fazer. Vai atacar a Rússia? Vai criar uma terceira guerra mundial? Ou vai se tornar inerte e demonstrar que é incapaz de gerenciar a OTAN? Então, ainda temos mais um real motivo. Nós vamos discuti-lo agora. Mas o que diz a União Europeia em torno dessa questão da guerra? Nós sabemos que na Europa, na União Europeia, estão os países mais ricos do mundo. Tirando a questão do Japão, né, tirando a questão da China, hoje nós temos os Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Itália, são grandes países que têm o seu sistema político bem estabilizado, que têm as suas economias bem estabilizadas, inclusive o euro é uma moeda muito mais forte do que o dólar. Porém, esses são países que detêm um grande poder econômico, mas eles não têm capacidade de produção de energia de combustíveis e dependem muito da Rússia, principalmente do gás, né? Serve para tudo lá para eles, principalmente não só para movimentar indústrias, mas também em épocas de invernos pesados. A Rússia é que fornece o gás que vai aquecer os lares na Europa. Então, é importante para a Rússia estabelecer uma crise de caráter mundial para poder ter maior influência na União Europeia, né? E, em contrapartida, a União Europeia quer realmente ser um bloco forte, mas também um bloco que domina e faz com que a Rússia não tenha outra alternativa a não ser fornecer aquilo que eles precisam. Então, essa crise se estabeleceu a partir
de um jogo de interesses. Resumindo, interesse econômico. Não estamos aí falando em interesses de melhores condições de vida para ninguém. É apenas interesse econômico. E o nosso recado final é onde eu vou resumir o que de fato essa guerra significa. Mas, por enquanto, nós vamos manter aqui o nosso comentário até chegarmos à resposta da seguinte pergunta: como que essa guerra impacta o povo brasileiro, o povo pobre brasileiro? Será que nós devemos nos preocupar com essa guerra? Será que nós que somos pobres, que somos assalariados, que trabalhamos todo dia para trazer o pão de cada dia para dentro de casa, para levar os nossos filhos para a escola, será que nós vamos sofrer impacto de uma guerra que está ocorrendo lá na Europa? Né? E que nós não temos nem uma influência, nem para... Nós não participamos para instigá-la, nós não participamos, não temos como proibir que essa guerra ocorra. Por que será que é possível? Por que será que nós vamos sofrer impactos com essa guerra? E isso que eu vou responder para vocês agora. Bom, é claro que eu não, em apenas 10 minutos, não tem como nós discorrermos tudo que está por trás dessa guerra e nem como todos vão ser impactados. Não só aqui no Brasil, não, viu? Vários outros países. Mas vamos analisar por que esses impactos da guerra chegarão até nós. Primeiro, todas as vezes que os Estados Unidos se envolvem em uma guerra, o primeiro impacto a nível mundial que ocorre é a subida do valor do dólar. Quando o dólar sobe também todos os preços que estão atrelados ao dólar. Para nós, o prejuízo principal é quando sobe o preço do petróleo, porque imediatamente sobe o preço de todos os combustíveis. Quando todos os combustíveis sobem também os preços de todos os alimentos, principalmente os alimentos que são produzidos em larga escala, né, pelo agronegócio, a agroindústria. Combustíveis mais caros, fica mais caro o transporte, fica mais cara a produção dos alimentos. E no final das contas, seu José, que ganha apenas um salário mínimo, vai ver seu salário corroído, e essa corrosão teve origem numa crise instalada por um presidente ucraniano, por um presidente russo, que ele sequer conhece, não sabe de onde veio. Seria possível evitar esses impactos aqui para nós? Seria possível que hoje eu compro um quilo de arroz a R$ 4 e por causa de uma guerra amanhã eu comprarei a 8? Será possível a gente se proteger, todos nós nos protegermos dessa crise? O fato é que quem deve nos proteger dessa crise é o governo do nosso país, o governo brasileiro. Infelizmente, o governo brasileiro tem se tornado um governo isolado e sem força diplomática. Depois de várias pesquisas, depois de ver o comportamento do governo brasileiro antes da guerra, durante a instalação da crise e agora, após a guerra já está instalada em andamento, vemos que o Brasil é de uma total inabilidade diplomática. Todos os grandes diplomatas que já passaram pelo Itamaraty têm a mesma opinião acerca de como o Brasil trata a sua política externa. O fato é que essa inabilidade, essa incompetência e essa ideia de estar sempre negando os fatos que ocorrem a nível global e que atingem o Brasil, como foi o caso da pandemia e como agora é o caso da guerra, faz com que nós, pobres, acabemos pagando por essa incompetência. Você sai para trabalhar, você não tem tempo de acompanhar e saber se está havendo uma guerra ou não, e nem sabe se é tempo de poupar o seu dinheiro ou se é tempo de fazer um investimento. Porque você não tem tempo para isso. Quem tem tempo para isso são os órgãos do governo, são os grandes técnicos do governo que entendem de economia. São eles que têm que preparar a população para situações como essa, mas eles não preparam porque eles não têm competência para isso. O resultado é que uma guerra que ocorre na Europa para cima, não é da Europa para baixo, é da Europa para cima, que tem intenção de desestabilizar a economia mundial, desestabilizar
um país grande como os Estados Unidos desestabilizar um bloco de grande poder econômico como é a União Europeia, vem reverter-se em prejuízo aqui para o bolso do seu José, um pobre ganhador de apenas um salário mínimo que precisa sustentar a família, com esse mísero dinheiro que mal dá para fazer a compra de alimentos para 10 ou 15 dias, se ele quiser comer alguma coisa mais ou menos organizada. E que não dá para pagar 1 quilo de carne a R$60. Infelizmente, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte recado para encerrar aqui o nosso vídeo. Que enquanto nós estamos aqui reunidos, né, numa mesa ou numa roda de conversa defendendo político A e político B, quando eles chegam ao poder, eles vão para os seus gabinetes decidir quem vive e decidir quem morre. E botar dinheiro no seu próprio bolso, aumentar os seus próprios ganhos e os ganhos de uma rodinha de amigos ou de grandes empresários que dominam o poder. Enquanto nós estivermos alienados com relação à questão da educação política, da educação cidadã, nós vamos continuar colocando pessoas no poder que não têm o mínimo interesse ou a mínima ideia de como é viver na pobreza, de como é viver na fome, de como é viver sem poder dar aos seus filhos aquilo que eles merecem. Uma escola de qualidade, alimento de qualidade e um futuro, né? Enquanto nós continuarmos brigando por causa de políticos, enquanto nós continuarmos indo às ruas de chamar esse ou aquele de mito, ou esse aquele é bom, esse aquele é ruim, ficar apontando só porque está apaixonado, o Brasil vai continuar afundando. E uma guerra que ocorre lá do outro lado do mundo vai continuar fazendo rombo nos nossos bolsos, esvaziando as nossas barrigas e tirando os nossos filhos das escolas. Um grande abraço, queria só deixar esse resuminho para vocês e eu vou continuar acompanhando o que acontece nessa crise entre Rússia e Ucrânia e trazendo para vocês mais informações sobre como se defender das consequências de uma guerra que nós não criamos, de uma guerra que nós não temos a menor participação, certo? Um grande abraço, eu espero que Deus esteja com vocês e vamos orar pelas vidas que estão sendo perdidas nessa guerra, das pessoas inocentes que estão perdendo as suas vidas, dos jovens que estão perdendo suas vidas, das famílias que estão sendo desabrigadas, certo? E principalmente para que os governantes aprendam a respeitar o povo que o elegeu. Grande abraço e até o próximo vídeo.